Saudações a todos! Vamos buscar então mais uma vez para nossa reflexão no livro Em Torno do Mestre, por Pedro Camargo Vinícius, vendo agora a terceira forma, que seria a terceira porta, como ele nos colocou em relação às tentações. Então, ele coloca na primeira porta das nossas fragilidades, Portanto, seriam as tantas portas que temos ainda abertas, e que nos levam a sermos tentados, a ser tentado por isso, por aquilo. Na primeira porta ele coloca, recordando a luxúria, a incontinência, a gulodice, a intemperança, tudo ligado ali às sensações da carne, Na segunda porta ele já vai falar sobre tudo aquilo que nasce do orgulho, a presunção, a arrogância, a vaidade, a soberba, Isso seria a segunda porta. E agora nós vamos ver a terceira porta. Então vamos lá. E ele se baseia ali, ele pega algumas passagens do Evangelho, em que Jesus nos ensina através das tentações, se colocando como ele tivesse sido tentado, como já temos dito, isso é inadmissível, mas Jesus queria nos mostrar a fragilidade da alma humana e o quanto a humanidade está sujeita a essas investidas, a essas tentações, que na verdade nascem dentro de nós mesmos, Por quê? E além de termos determinadas fraquezas, determinadas tendências, nós espíritas sabemos de todo o assédio, de todo o aproveitamento de determinados espíritos que buscam, Buscam ali essas nossas fraquezas com os determinados objetivos, Então, são essas tantas portas que nós devemos fechar, porque a tentação não está naquele espírito que se aproxima. Se ele consegue se aproximar e penetrar na nossa intimidade mental, é porque ele encontrou a casa aberta. Ele encontrou aquela fraqueza, que ele pode explorar, e normalmente eles pressentem as nossas fraquezas. Seria como as aves de rapina farejam de longe a carne em decomposição, Então, as aves de rapina ali, elas não percebem de longe, não sentem de longe o cheiro da carne em decomposição? Assim fazem esses espíritos em relação às nossas fraquezas. Então, vamos lá, a terceira forma que o Pedro Camargo Vinícius nos traz. De novo o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Recapitulando, tudo isso é uma linguagem figurada, porque onde o espírito que encontraria uma fraqueza em Jesus para tentá-lo. Então isso realmente é inadmissível, só pode levar ao pé da letra quando o mínimo do bom senso, por menor que seja o nosso bom senso, isso já nos aponta que isso é inadmissível. Era uma forma de Jesus nos ensinar, nos alertando. Então, diante dessa colocação, qual foi a resposta que Jesus teria dado? Vai-te, Satã, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E qual é a lição, a moralidade que isso traz? A cobiça, a ambição desmedida, o apego às riquezas e a fascinação do poder e das glórias mundanas são em conjunto a terceira porta aberta às investidas do diabo. Então, já vimos a primeira e a segunda porta, e a terceira, cobiça, ambição desmedida, apego às riquezas e a fascinação do poder e das glórias mundanas. Isso em conjunto caracteriza a terceira porta. Ser idólatra não importa somente
no feiticismo. Ser idólatra não importa somente no feiticismo, que consiste em render culto às imagens. A idolatria mais perniciosa é aquela que se verifica na avareza, no apego às temporalidades, na sede de poder e de gloriúlas do século, e finalmente na adoração de si mesmo ou egolatria. Então, muitas vezes nós podemos achar que tempos foram esses, né? Da idolatria aos deuses, idolatrando ali os deuses, Deus disso, Deus daquilo, e continuamos quantas vezes com a idolatria muito mais perigosa, porque ali era uma crença natural do momento, dentro do grau de vivências, de experiências, né, dos espíritos da humanidade a caminho da luz, não é? Então, perfeitamente natural. Agora, e nos demorarmos depois de tanto aprendizado, né? 2000 anos, mais de 2000 anos, e nós aqui idolatrando, né? Podemos idolatrar a avareza, o apego às temporalidades, aquilo que passa, né? Tanto nos apegamos a coisas que passam, a sede de poder, as gloriúlas do século e, finalmente, a adoração de si mesmo. Gravíssimo. Essa egolatria, né? Indescritíveis e inumeráveis são os crimes perpetrados no mundo pela ambição aliada à cobiça, crimes individuais e crimes coletivos. As guerras cruentas, que ensoparam a terra por vezes de sangue e de lágrimas, estendendo o negro véu da viuvez e da orfandade sobre milhares de mulheres e crianças, não tem outra origem, nem outra explicação, além da cupidez de corações ávidos de ouro e de pruridos de hegemonia. As guerras cruentas que ensoparam a terra, por vezes de sangue e de lágrimas, estendendo o negro véu da viuvez e da orfandade sobre milhares de mulheres e crianças. Não tem outra origem, nem outra explicação, além da cupidez de corações ávidos de ouro e de pruridos de hegemonia. As barreiras alfandegárias que encarecem e dificultam a vida das nações, o despotismo dos governos imperialistas, as tiranias oligárquicas e ditatoriais, todos os vexames e sacrifícios que se têm imposto impiedosamente aos povos são legítimos frutos dessa insaciável sede de domínio, de glórias e de supremacias, sede maldita que oblitera a razão e destrói as fibras do sentimento humano. Por isso, dizia o apóstolo das gentes. Quem é o apóstolo das gentes? O apóstolo dos gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? Paulo de Tarso. Por quê? Num primeiro momento, Jesus falou para os seus discípulos que permanecessem na casa de Israel, levando os ensinamentos aos companheiros de fé, né? A raça dos judeus, ao grupo dos judeus, né? Depois Jesus fala, ide aos gentios. E Paulo de Tarso abraçou essa tarefa árdua, porque é mais fácil falar de Jesus para os que já acreditavam em Deus, já tinham a crença no Deus único, portanto já aguardavam a vinda do Cristo. Agora, levar os ensinamentos do cristianismo
aos estrangeiros, aos idólatras. Foi isso que Paulo de Tarso fez, cruzando os mares. Então, por isso dizia o apóstolo das gentes: a raiz de todos os males é a cobiça. E aconselhava: não vos fascineis com as grandezas, acomodai-vos às coisas humildes. E é o cuidado que nós deveríamos ter, né? Porque temos tantas facilidades que naturalmente desfrutamos, né? E dentro de um até certo ponto é natural que vivamos, tá bem claro ali no Evangelho, o homem do mundo, né? Temos que viver no mundo que vivemos. Se no passado tivemos algumas facilidades da época, hoje temos as facilidades dos nossos tempos, mas é preciso que não se crie. É um cuidado que temos que ter, porque nós não deveríamos perder a simplicidade, mesmo com as facilidades, com o conforto. Seria muito bom que não perdêssemos a simplicidade, né? Não vos fascineis com as grandezas, acomodai-vos às coisas humildes. Satã entronizou o bezerro de ouro e com esse manipulaço vai enlouquecendo homens e nações. É o culto ao bezerro de ouro, né? Temos ali essa simbologia. Do alto do monte das ambições, o diabo tem precipitado indivíduos e povos. Depois de lhes haver prometido o sempre cobiçado domínio da terra. No que respeita ao passado, sabemos que a Babilônia, o Egito, a Grécia e a Roma dos Césares se despenharam no abismo. Quanto ao presente, vimos os impérios centrais, qual Nova Cafarnaum, querendo galgar as nuvens, cair em pó. Cumpre, portanto, fecharmos a terceira porta, atendendo ao conselho do Mestre. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Adorar a Deus e só a Ele prestar culto significa amar o próximo como a si mesmo e viver segundo a justiça. Esta é a realidade da vida. O diabo continua hoje como ontem, iludindo o homem com falaciosas promessas. O homem não é a propriedade do diabo, nem o será jamais dos ambiciosos. O homem é apenas usufrutuário da terra por tempo incerto e limitado. O melhor uso que ele pode fazer de sua estada nessa instância da vida é iluminar o espírito e fortalecer a vontade, fechando ao diabo as portas da fraqueza da carne, do orgulho e da cobiça. Deste modo, proclamará sua independência, adorando e servindo a Deus através do culto da justiça, do amor e da verdade. Então, aqui ele colocou que assim como ontem, né, as tentações continuam, usando aqui a alegoria, o diabo continua, né? Continua nos iludindo, as tentações continuam nos iludindo com falaciosas promessas, né? Porque acreditamos que podemos, acreditamos que não vai nos causar danos. O mundo não é propriedade do diabo, nem o será jamais dos ambiciosos. Ou seja, quem quer ter uma encarnação proveitosa tem que se lembrar do ensinamento de Jesus. Eu venci o mundo. Ele falou isso para nos ensinar. Eu venci o mundo, ele quer dizer,
façam como eu, no palmilhar desse caminho, porque evidentemente que ele sabia que todos temos o tempo necessário, cada um, né, para seguir as suas pegadas. Mas façam como eu, para chegar a Deus, porque eu sou o caminho, para chegar a Deus, porque eu sou a porta, para chegar a Deus, porque eu vim trazer a verdade, né? Através de mim se chegará a verdade. Então, para chegarmos a esta porta, precisamos compreender esse eu venci o mundo e não eu venci no mundo, que é o que nós buscamos. Raciocinemos e perceberemos que o que realmente nos move, quantas vezes, é vencer no mundo e não vencer o mundo. E ele repetindo: o homem é apenas usufrutuário da terra por tempo incerto e limitado. Então, recordando, a primeira porta, as fraquezas da carne. A segunda porta, o orgulho. A terceira porta, a cobiça. Então, se quisermos fazer um trabalho de autodescobrimento, mesmo sem estar diante de um terapeuta que nos forçaria isso, vamos buscar a comunhão de pensamento com Jesus, o psicoterapeuta da Terra, né? O psicoterapeuta da Terra, vamos buscá-lo gratuitamente no silêncio dos nossos ambientes. Vamos buscá-lo e mergulhar num processo de autodescobrimento, pegando nestas páginas sábias que Vinícius estuda o Evangelho, e trabalhando, e trazendo, e analisando, refletindo sobre as fraquezas em relação a nós, as fraquezas da carne, que é a primeira porta, o orgulho, segunda porta, e a cobiça, terceira porta. Muitas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, espero que todos se encontrem bem. Hoje vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Médiuns e Mediunidades, psicografado por Divaldo Franco pelo Espírito Viana de Carvalho. Para hoje, eu selecionei o capítulo 13, que é logo na sequência do que nós vimos na semana passada. Na verdade, o objetivo não é ler toda a obra, e sim pegar pontos importantes, né? Porque há muitas pessoas novas, algumas pessoas que estão começando, que estão chegando ao espiritismo e tem muitas dúvidas a respeito da mediunidade. Esse, sem dúvida, é um livro muito bom, né, para uma leitura completa, sempre, como sempre falo, baseado em Kardec. Então, faz-se fundamental a leitura do livro dos médiuns, a frequência às sessões, aos estudos, aos aprofundamentos, mas sempre codificação espírita por Kardec, né? Esse é um livro de um médium muito sério, é um livro bem importante, que nos dá também alguns esclarecimentos, por isso que eu selecionei aqui para nós falarmos, né? Já que o tema aqui dos últimos encontros tem sido a mediunidade. Então, capítulo 13, Educação das Forças Mediúnicas. Identificados pelo sensitivo os sintomas que lhe caracterizam a faculdade mediúnica, a ele cumpre o dever de educá-la. Então, o Espírito Viana de Carvalho, ele já está falando que já quando você se percebe, né? Lembrando que nós vimos
2, 3 encontros atrás, no livro dos médiuns, o capítulo Os Médiuns, que todos nós somos médiuns, certo? Porém, há aqueles que vieram com a mediunidade mais ostensiva, né, que falamos. Então, com a mediunidade aí da psicofonia, da psicografia e tantas outras que também estão listadas no livro dos médiuns. Por isso que eu comentei a importância de fazermos esses estudos, né, de forma muito mais profunda. Então, no capítulo 14 do livro dos médiuns, que é intitulado Os Médiuns, Kardec vai passar, né, no capítulo 14, 15, 16, 17, os médiuns, médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns especiais, formação dos médiuns e assim por diante, né? Já no capítulo 14, ele vai elencar os tipos de mediunidade. Então, vamos lá. O médium descobriu ali, né, percebeu ali que ele de fato tem uma mediunidade aí mais ostensiva. Então, o que está sendo colocado aqui no capítulo Educação das Forças Mediúnicas é: cumpre ao médium educar a faculdade mediúnica. Esse ponto fundamental. Por quê? Nós somos criados, né, normalmente como? Nós vamos, né, os nossos pais nos matriculam nas escolas, vamos ali avançando, então sempre com a expectativa de que um professor, alguém vai nos ensinar a nos desenvolvermos, a aprendermos. Só que o conhecimento, ele é dos dois lados, então tem aqueles que nos direcionam, mas cabe a nós fazer um esforço pessoal, até chegarmos a uma faculdade e termos ali uma licenciatura, um bacharelado, né? Nos especializarmos em uma área para podermos atuar como profissionais, certo? Na parte mediúnica, o que está sendo colocado é que cabe a nós, somos nós que temos que buscar. Nós não vamos encontrar, podemos sim, nós vamos encontrar nos livros, na codificação, nas sessões, nos estudos, pessoas que vão nos facilitar, né? Que vão estudar junto conosco, mas a parte forte, a parte mais importante, né? Diferentemente de uma escola comum, de um curso comum, cabe a nós médiuns, certo? Então, nós temos que educar a nossa mediunidade. Através do quê? De estudos, de reflexão, de prática mediúnica ali dentro de uma sessão, né? O exercício da mediunidade, a tarefa, o trabalho. É isso que vai nos educar mediunicamente. Vai fazer com que a gente tenha mais consciência do que está acontecendo conosco e fazendo que a gente fique um instrumento aí mais apto, né? Cada vez mais apto, que é um outro ponto que também vai ser colocado nesse capítulo. Então, vamos continuar. Somente o médium é capaz de qualificar-se nessa condição. Então, ninguém vai poder fazer esse trabalho por nós, não tem como a gente pegar um resumo, não tem como a gente dar um Google, né? Tomar um atalho, que não vai ser atalho nenhum, não tem como, né? Tem que ter dedicação. Nenhum sinal externo pode chamar a atenção do observador, a fim de apontar as pessoas que sejam possuidoras de mediunidade. Não obstante, originária no espírito, exteriorizando-se por meio do organismo físico, não apresenta síndromes externas, e mesmo quando algumas dessas possam tipificar-lhe a presença, tal conclusão jamais será infalível. Então, voltando aí ao exemplo da vida prática, né? Um estudante está ali no ensino médio, né, hoje, e não sabe exatamente que faculdade vai escolher, né? Faz aí aqueles testes, faz algumas coisas ali para ver qual que seriam as suas habilidades, né? Para direcioná-lo para uma carreira. No caso do médium, não, né? Normalmente nós médiums, quando chegamos aos centros espíritas, já chegamos com alguns indícios, né? Às vezes até trabalhamos em outro centro ou estamos com a nossa mediunidade desequilibrada por falta de conhecimento. Então somos nós que falamos, né? Olha, acontece tal coisa comigo, né? E aí a gente vai sendo direcionado. Então a iniciativa, né? Os indícios são apontados por nós.
né? Não tem ali uma coisa clara, marcada. Os médiuns psicógrafos são assim, 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 assado. Cada individualidade é única, né? Então, dentro de cada mediunidade, né, Kardec ainda fala que as que ele lista ainda tem outras tantas, e tantas alterações dentro da própria mediunidade, certo? Deste modo, a pessoa sensata e lúcida cumpre o mister de observar a procedência das sensações e percepções que, a miúde, lhe chamam a atenção, por não obedecerem a um curso normal, habitual. Vejam como é importante o autoconhecimento. Veja como é importante nós nos observarmos e entendermos, né? Ele não trouxe aqui no parágrafo anterior que ela está, a mediunidade originária no espírito. Então, não é uma questão que você nasceu, né, na matéria fisiológica. Você já traz da espiritualidade, né? Então, você tem que se conhecer, você tem que se observar. O que está acontecendo comigo? É algo físico? É algo que está além da minha vontade? É algo que eu não consigo ter controle neste momento, mas que eu vou vir a ter com a educação mediúnica, né? A partir do momento que a gente se educa, a gente consegue controlar o evento mediúnico de modo que ele ocorra sob um ambiente controlado. E esse ambiente controlado é dentro de um centro espírita sério. A mediunidade, propiciando a interferência dos desencarnados na vida humana, a princípio gera estados peculiares na área da emotividade, como nos estados fisiológicos. Então começa a acontecer coisas diferentes, né? Por quê? É a interferência dos espíritos. Por que mais facilmente se registram as presenças de seres negativos ou perniciosos? A irradiação das suas energias produz esses estados anômalos, desagradáveis, que podem ser confundidos com problemas patológicos outros. Então, a aproximação ali de um espírito numa situação, numa condição espiritual mais difícil, ela vai nos trazer algumas sensações, né? Alguns desconfortos, outros chamam de mal-estar, né? Pressão, uma dor de cabeça, algo ali, né? Um desconforto que não está associado a uma doença física, né? Mas num primeiro momento a gente pode pensar, nossa, eu estou estranha hoje, eu estou me sentindo mal, né? Mas não é físico, é da mediunidade. Precisa se observar, porque tem situações, né, que nós estamos encarnados, somos sujeitos a diversas patologias, né? Usando o termo que ele coloca, né? Somos seres humanos, temos provações também. Então, precisa se conhecer, perceber, peraí, essa situação, ela não é física, né? E aí entender como direcioná-la, né? O sensitivo, né, no caso médium, porém, é sempre chamado à observância dessas manifestações, por surgirem em momentos menos próprios ou aparentemente sem causas desencadeadoras, né? Então, o capítulo é educação mediúnica. É óbvio que no começo podem acontecer eventos fora, né? Por exemplo, num lugar que não deveria acontecer, em casa, na rua, no trabalho. Constatando que esses distúrbios, como também as ocorrências de estesia íntima, não procedem da emotividade ampliada e jubilosa de sucesso normal, a educação das forças mediúnicas faz-se inadiável. Estesia quer dizer capacidade de perceber sensações, de ter sensibilidade, né? Então, foi observado que não é algo físico, e sim algo relacionado à mediunidade. Então, é este o momento que precisa começar ali a imediatamente, como ele fala, as forças mediúnicas, a educação das forças mediúnicas faz-se inadiável. Tem que.
Quanto mais a gente fugir, quanto mais a gente se acomodar a uma situação, não querer priorizar outras coisas, pior vai ficando, né? Ao ponto que chega uma situação que a gente tem que dar um basta e falar, não, agora eu vou realmente educar a minha mediunidade, né? Eu vou priorizar um tratamento. Isso se não acontece aí uma situação até pior, de uma obsessão, de um desequilíbrio, né? Uma mediunidade aí totalmente atormentada. Quando se trata de fenômenos no campo auditivo, visual ou de movimentos físicos, mais claramente se descobre o fator medianímico na condição de causa geradora deles. Acaba sendo mais evidente. Não é aquele que ouve, aquele que vê, aquele que escreve. Começa a acontecer o fenômeno e não tem mais aonde negar, né? É evidente. Então, você viu um espírito, você está sozinho num lugar, né? Dando um exemplo bem básico. Você está sozinho num lugar e você viu um espírito num lugar que só está você, é evidentemente que é um espírito, né? O exercício correto da mediunidade nenhum perigo oferece a quem quer que seja. É importante essa frase dele, porque quando estamos ali, né, num ambiente controlado, quando estamos nessa busca, nesse estudo, vigilantes, buscando ali a nossa melhoria íntima, a mediunidade ela não vai nos oferecer nenhum tipo de perigo. No começo é comum as pessoas, né, quererem ser libertas da mediunidade, né? Procurar aí, tem casos, né, que procuram os centros pedindo para tirar, para cessar, e não vai acabar, vai continuar acontecendo. Então você tem que saber ali, quando você está equilibrado, lidando bem, não tem como ter alguma dificuldade, né? A dificuldade só virá se nós abrirmos portas para ela, né? Se nós nos precipitarmos aí a situações mais difíceis, sermos invigilantes, imprevidentes. Essa educação tem por objeto atender à faculdade que desabrocha, a fim de que venha a produzir os resultados superiores a que se destina. Então, quando ela está sendo muito bem guiada, muito bem acompanhada, com um esforço ali, né, do médium, esse desabrochar é muito mais tranquilo. Não existem regras fixas, nem programas simples para uma orientação de resultados rápidos. Esse é um outro ponto que me chamou a atenção. Hoje em dia, nós estamos muito acelerados, né? Nós estamos com muitas atribuições, queremos de alguma forma ver resultados rápidos. E isso é uma jornada, né? Uma jornada de uma vida. Então, não adianta a gente ter pressa, haverá sim lugares de médiuns imprevidentes, invigilantes, que estão ali totalmente desregrados, que podem nos oferecer esses atalhos, podem nos iludir, mas somos nós que abrimos as portas, né? Por isso que o estudo nos ajuda a nos fortalecermos, a entendermos os sinais da mediunidade, a entendermos os sinais de uma obsessão, de situações que poderiam nos levar a um desequilíbrio. O estudo da própria faculdade com o competente conhecimento do espiritismo são as bases essenciais e indispensáveis para uma orientação segura e sem qualquer prejuízo, né? Então, como eu falei, eu repito, isso serve para mim, né? É a base da doutrina, Kardec, né? Em Kardec nós vamos encontrar nas obras básicas e André Luiz, tem muitos livros maravilhosos que vão nos ajudar a nos educarmos, né? Como se fosse um farol, né? Dando ali as diretrizes seguras aí para nossa mediunidade. O exercício metódico da faculdade em desdobramento especializado é o passo seguinte, proporcionador do equilíbrio que faculta, né? Ou seja, que permite mais amplas incursões na experiência transcendental. Então, é a prática, né? A prática mediúnica.
né? Então ali a frequência, as sessões, a prática, que vai deixando cada vez, vai nos fortalecendo, vai nos ajudando a nos observar mais, né? E ali a nos lapidarmos, né? Nos desenvolvermos, educarmos a nossa mediunidade. Um pouco mais à frente ele diz: outras faculdades merecem um tratamento mais cuidadoso, portanto, em grupo constituído por pessoas dignas, sérias, interessadas no próprio como no progresso da humanidade. Então, é importante ter ali o suporte, o acompanhamento de um grupo. Cada dia, o médium defrontará sensações novas e viverá emoções que lhe cabe anotar, de modo a treinar o controle pessoal, estabelecendo a linha demarcatória entre a sua e as personalidades que o utilizam psiquicamente. Então, tem a nossa parte, né, durante o evento. Então, o que é nosso, o que é do espírito que está se comunicando, né? Que limites o médium tem que impor dependendo da comunicação, né? Por exemplo, se é um espírito violento que está ali muito revoltado, que quer gritar, que quer bater ali na mesa, cabe ao médium conter, né? Não permitir que isso aconteça, né? Ele está ligado mente a mente, mas não quer dizer que ele tenha que fazer exatamente o que o espírito está querendo fazer, porque as sensações vão ser sentidas mesmo pelo médium, né? Então aqui a observação que se faz necessária do médium e o acompanhamento. A atividade na área da caridade ilumina-o e a oração fortalece-o, resguardando das influências prejudiciais que pululam em toda parte, por serem resultado da conduta moral dos homens em estado de desencarnados. Então, se faz necessário, então, além do conhecimento, a nossa mudança, a nossa reforma íntima, a parte moral é extremamente importante, né? Então, fazermos ali o uso de pensamentos, né? Buscarmos elevar os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas preces diárias, as leituras edificantes, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a aplicação de tudo isso, né? A parte moral, ela precisa ser aplicada. Então, tirar ali o combate diário das nossas viciações, trocando por virtudes, para que sejamos cada vez mais um instrumento mais lapidado, mais útil à espiritualidade. Então, como foi dito no começo, tudo isso é o trabalho do médium, não tem que mudar em livros, né? A gente tem que ter a nossa ação, a nossa prática, a nossa boa vontade, a ação o tempo inteiro, né? Compromisso, responsabilidade de cada médium. O cultivo do silêncio interior e do recolhimento favorece a educação mediúnica, por aguçar as percepções parafísicas, ensejando mais amplas possibilidades de intercâmbio espiritual. Aqui é um ponto bem também relevante, né? Até para a gente fechar as reflexões do dia. Então, é necessário que o médium, né, todos nós tenhamos esse cultivar o silêncio interior, né? Santo Agostinho nos recomenda, né, todos os dias que possamos fazer essa autoanálise, né, essa observação do que nós fizemos ao longo do dia, e nós como médiuns temos que fazer, né? Então, um recolhimento, um silenciar, né? Como se fala, calar os pensamentos. Mas como vamos calar os pensamentos? É possível calar os pensamentos? É possível, né, acalmar a mente, ser menos agitado, né, ter momentos de reflexão, de meditação, ponderarmos e substituirmos por bons pensamentos, né? Nós calamos a mente das perturbações, das inquietações diárias, dos problemas que estamos enfrentando, substituindo aí por bons pensamentos, por leituras edificantes, né? Por preces. E isso tudo também é papel do médium, né? Faz-se necessário a todos nós.
Vamos parar por aqui, né, por conta do tempo, e porque tem ainda bastante coisa para a gente falar sobre esse capítulo. Então, na próxima palestra, né, na próxima semana, nós continuaremos esse capítulo chamado Educação das Forças Mediúnicas. Boas reflexões a todos e até mais.